Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 19. Esse texto eu estava lendo no final do ano passado, semana passada. Esse texto falou muito ao meu coração. Um texto desafiador para a igreja. Eu tenho dificuldade em chorar, mas quando eu estava lendo esse texto, Deus falou muito ao meu coração. E eu disse para Deus: Senhor, eu quero pregar. Se o Senhor me der a oportunidade de pregar essa mensagem para a igreja no domingo pela manhã, e aprove a Deus estarmos aqui e podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus ao nosso coração, porque é um novo ano, um novo tempo, novas oportunidades, novos privilégios, novos desafios, mas Deus continua o mesmo que conduziu você até aqui, o ano 2025, é um Deus que estará nos conduzindo no ano 2026. Isaías 43, verso 19, creio que você está com a sua Bíblia aberta. E se você está próximo a alguém que não tem Bíblia, aproxime-se perto dele também. Nós não estamos colocando mais a leitura aqui, porque é importante que você traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia aí de papel também, para você ler, você poder ler, anotar, você sublinhar algumas coisas, desafios, né? Então é muito importante também trazer a sua Bíblia. Isaías 43, 19, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém. Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã. Da mesma forma, ó Deus, daquele momento com o Senhor, como foi, ó Deus, edificante para a minha vida, como foi, ó Deus, confortante para o meu coração, saber que o Senhor deseja fazer coisas novas, coisas grandes, a todos aqueles que buscam e confiam no Senhor. Que nesta manhã seja uma manhã de respostas àquilo que o Senhor deseja ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. O profeta Isaías, ele é reconhecido como o Evangelho de João no Antigo Testamento. Ele começa os seus 5 primeiros capítulos relatando o grande desgaste do povo, da incredulidade, quando Deus, então, revelando a sua bondade, o seu poder, na condução durante toda a história do seu povo, e o povo cada vez mais rebelde, o povo cada vez mais com o coração endurecido, o povo cada vez mais buscando outros deuses, buscando coisas mais fáceis, buscando coisas para agradarem a si mesmo. Mas ao meditar nesse texto, no capítulo 43, no verso 19, algo que me chamou muita atenção e quero compartilhar com você. O primeiro, logo na primeira parte do texto, diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova. Quando eu estava olhando essa palavra coisa, tem até um filme chamado A Coisa, não tem? Não sei se é filme de terror, não sei, alguma coisa assim, a coisa. Eu falei, mas Deus faz coisa. Deus faz coisa. E comecei a pesquisar, comecei a buscar alguns comentários, alguns comentaristas, algumas explicações dessa coisa, mas numa palavra hebraica, na tradução para a nossa língua, não houve uma palavra tão objetiva que pudesse traduzir como coisa. E aí a conclusão que nós chegamos, que alguns comentaristas dizem que essa coisa significa uma novidade absoluta. Que coisa maravilhosa. É algo que nunca existiu, algo que nunca foi feito. Esta coisa significa algo inédito, sem precedente. Era algo dirigido ao povo de Israel.
Olha o cuidado de Deus, olha a especialidade de Deus, olha o amor, o cuidado de Deus para com o seu povo. Ele diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova para o seu povo. Ou passando para agora essas palavras, essas traduções, eis que faço algo inédito na sua vida, no meio do seu povo. Eis que faço algo, uma novidade absoluta. Eis que faço algo que nunca aconteceu, eu faço acontecer. É uma declaração que me empolgou, uma declaração que me trouxe alegria, porque algo Deus quer fazer novo, coisas novas na nossa vida, coisas inéditas na nossa vida, coisas inéditas na vida da igreja. A forma maravilhosa, meus amados, que Deus iria fazer, era algo que chamava a atenção dos outros povos. Nós podemos ver isso lá no Salmo 126, quando os outros povos reconheciam grandes coisas, o Senhor tem feito a eles. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Deus continua fazendo coisas inéditas na nossa vida. Deus, Ele quer fazer algo que nunca existiu na minha e na sua vida, na vida da sua igreja. E até os inimigos, então, eles iriam reconhecer, como diz o Salmo 126, sobre os feitos de Deus ao seu povo. É interessante que Isaías estava escrevendo esse texto aproximadamente 150 anos antes de acontecer, como lá no Salmo 126. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus é poderoso para fazer aquilo que não podemos fazer. O capítulo 4, e ele continua essa profecia no capítulo 44. E eu creio que Deus pode fazer coisa nova na nossa igreja. Eu creio que Deus pode fazer coisa inédita na nossa família. Sei que Deus pode fazer coisas que nunca existiram, que pode fazer na nossa vida, porque eis que faço coisas novas, coisas inéditas, algo que é sem precedente, algo que é do cuidado de Deus, da manifestação de Deus. Eu creio que Deus pode fazer coisas novas, inéditas na nossa família. Deus pode fazer coisa inédita, sem um precedente, a sua vida, a uma palavra para a igreja. Lá nos versículos 3 e 4, no capítulo 44, creio que você está com a Bíblia aberta. Isaías 44, versos 3 e 4, diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E olha só, eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Deus faz coisas inéditas. Muitas vezes nós nos conformamos com aquilo que nós já temos recebido, aquilo que nós recebemos no decorrer do ano 2025, mas agora do ano 2026, há algo sem precedente, há algo que nunca existiu, há algo inédito para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. E eu creio que Deus, Ele continua a fazer coisas novas. Vou derramar o meu espírito, eu vou derramar o meu espírito sobre a humanidade. E nós temos esse privilégio, que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Então quero desafiar você agora a fechar os seus olhos, a pedir ao Senhor, olhe ao Senhor, peça que o Espírito Santo de Deus faça algo novo agora na sua vida, na sua família. Feche os seus olhos agora e ore, peça ao Senhor, ó Espírito Santo, faça algo novo agora na minha vida. Pode clamar a Deus, pode orar. Se quiser, pode orar em voz alta, mas peça ao Espírito Santo de Deus para fazer algo novo, algo inédito na sua vida. Peça agora, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora, ó Pai, mediante a Tua palavra, mediante as Tuas promessas. Deus, faça algo novo agora em nossas vidas. Faça, ó Deus, algo novo na nossa família. Faça algo novo no meio do Teu povo, ó Deus, coisas inéditas, coisas sem precedentes, ó Deus, coisas extraordinárias, ó Deus, faça algo, ó Deus, faça algo que nunca existiu, que nunca foi feito, faça na nossa vida agora, em nome de Jesus.
a promessa, ó Deus, do derramamento do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, enche, ó Deus, o nosso coração, enche, ó Deus, a nossa família, enche a nossa casa, enche o ministério, enche a Tua igreja, enche, ó Deus, o Teu povo com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. É promessa de Deus, é algo que Ele deseja fazer novo na minha e na sua vida, na vida da família. O momento especial que nós vamos ter à noite é exatamente isso, aonde nós estaremos clamando a Deus que Ele derrame o Seu Espírito sobre a sua igreja, sobre a sua família, para que haja alegria, que haja edificação, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja maturidade, que haja uma ação sobrenatural de Deus, uma manifestação extraordinária de Deus. E como funciona? Como nós nos preparamos para o inédito? Como podemos reconhecer essa coisa nova de Deus? Isaías deixa algumas recomendações para o povo e para nós hoje. Eu gostaria que você marcasse isso. Que maneira, de que forma, como funciona, como descobrir o inédito de Deus, algo que nunca foi feito e que pode ser feito pela autoridade do nome de Jesus. A primeira lição que nós podemos aprender está no capítulo 43, no versículo 1, quando ele diz o seguinte, lá no versículo 1, na parte, quando diz assim, versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel, não tenham medo. A primeira recomendação de Isaías para experimentar o novo de Deus é: não tenham medo. Vamos dizer juntos? Qual a primeira recomendação de Isaías, se você quer experimentar algo novo de Deus, algo inédito na sua vida? Qual é a primeira lição? Às vezes nós não experimentamos o novo de Deus porque nós temos medo. Nós buscamos sempre as mesmas coisas. Nós não buscamos mais tanto a direção de Deus, na obediência à palavra de Deus. Às vezes nós não experimentamos o novo de Deus porque nós temos medo. Mas é Deus quem dá a direção. É Deus, Ele é diferente do nosso caminho. O caminho de Deus, Ele é diferente do nosso. Quantos planos nós fizemos para o ano de 2026 e nós já não cumprimos? Mas a promessa de Deus será para a eternidade. Então não tenha medo. Ficamos com medo do novo. E nós precisamos, amados, obedecer a palavra do Senhor. E é interessante que Isaías, ele usa duas ilustrações para demonstrar o poder de Deus. O primeiro ele usa lá no versículo 2, quando diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Isso aconteceu exatamente quando ali na travessia do Mar Vermelho, quando o povo estava à frente, quando o povo estava diante do mar, quando o povo estava agora cercado pelo faraó, pelos egípcios. Então ali a promessa de Deus diz: diga ao povo de Israel que marchem. Nós pregamos aqui no dia 31. Diga ao povo de Israel que marche. É uma ilustração de obediência. Deus estava dizendo assim: não tenham medo, eu estou com vocês, avance, o passo é vocês quem vão dar, agora o mar é eu que vou abrir. O que nós precisamos, meus amados, é perder o medo do novo. Diga ao povo já é o que marche, é obedecer. Moisés teve uma experiência com Deus, e Deus fez algo novo que nunca aconteceu. Deus fez acontecer diante do povo que foi obediente. E ainda Deus continua fazendo coisas novas. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Deus continua fazendo coisas inéditas para com o seu povo. Apenas seja obediente. Diga ao povo de Israel que marche. O mar se abriu diante deles. Deus pode criar caminhos no deserto. Não tenha medo. Uma outra ilustração também muito interessante, que ele diz o seguinte: pelo fogo não se queimará. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles sabiam da profecia de Isaías, e sei que Deus pode nos livrar do fogo. Ele disse lá para as autoridades: Deus vai fazer uma coisa nova entre nós. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que pode nos guardar dessa fornalha. E eles então foram jogados na fornalha,
7 vezes mais, e eles observaram que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quando viram, haviam 4, era um semelhante ao Filho de Deus. Deus fez algo inédito na vida daqueles homens. Deus fez algo inédito na vida daquele povo, porque eles viram, eles perceberam o poder de Deus, eles perceberam que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que faz coisas inéditas. Eles perceberam que o Deus Todo-Poderoso fez algo que nunca havia acontecido. E meus amados, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Senhor, Ele continua manifestando o seu poder, Ele continua conosco todos os dias. Dê os primeiros passos de fé, dê os passos no comprometimento com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia 4 capítulos por dia, durante o ano você vai ler toda a Bíblia. Eu já li no passado, leia outra vez. Eu leio todos os anos, leia outra vez. É Bíblia, a palavra de Deus. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Deus vai fazer coisas novas, coisas inéditas, coisas que nunca aconteceram, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Qual é a primeira recomendação que Isaías diz ao povo? Isso, tem medo de falar não, pode responder, tá bom? Quando eu pedir, tá bom? A segunda recomendação que Deus faz ao povo: sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. A segunda recomendação de Isaías, se você quer experimentar o poder de Deus, algo novo deu na sua vida. Qual é a segunda lição? Olha os versos 10 a 12 de Isaías 43. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entenda que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Você quer algo novo de Deus na sua vida, algo inédito de Deus na sua vida? Sejam testemunhas do Senhor. É interessante que eles estão no exílio. Vocês querem viver o novo de Deus? Testemunhe. Testemunhe do poder de Deus. Fale do que eu tenho feito. Façam as minhas obras. Se você deseja o novo de Deus, faça a obra de Deus. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, quando fala ali sobre o servo de Eliseu, quando eles estavam construindo ali, ampliando a tenda, e um homem ali, o servo de Eliseu, ele pegou um machado emprestado, e o machado então caiu, e ele foi a Eliseu. Ele reconhecia da intimidade de Eliseu com o Senhor, e ele sabia, ele tinha testemunho do que Deus estava fazendo na vida de Eliseu, e ele então se aproximou de Eliseu e lhe disse: olha, o machado era emprestado, o machado não era meu. E diz a Bíblia então que Deus levou Eliseu, seu servo, e ele orou, e o machado flutuou. Ele experimentou uma coisa nova de Deus. Ele experimentou algo que nunca havia experimentado. O machado, ele começou a flutuar, porque ele estava trabalhando. Meus amados, enquanto trabalhamos para Deus, nós experimentamos coisas inéditas de Deus. A oportunidade do ministério, a oportunidade que Deus tem dado a você neste ano 2026, é para que você experimente os inéditos de Deus na sua vida. Algo que você nunca experimentou, algo que Deus nunca fez, Ele vai fazer na sua vida, mas trabalhe para o reino de Deus. Nós experimentamos coisas inéditas de Deus quando trabalhamos para Deus, com as suas experiências, porque o ministério, a nossa vida, o ministério que você tem, não depende de você, dependemos de Deus. Se queremos um ano abençoado, se queremos avivamento bíblico e espiritual, se queremos experimentar algo novo de Deus, algo extraordinário de Deus, trabalhe dependendo de Deus.
em oração, em intimidade, em compromisso, em fidelidade. São momentos árduos que passamos nas adversidades, mas Deus está acima de todas as coisas e Ele quer fazer algo novo, algo extraordinário, algo inédito na sua vida. Trabalhe para o reino de Deus, busque ter intimidade com Deus, pregue o Evangelho e não ficar só em defesa, como os jovens fazem na faculdade, como as pessoas fazem no trabalho, no convívio com teus amigos, com os vizinhos. Trabalhe para Deus, forme grupo de oração no seu trabalho, forme grupo de oração com seus vizinhos, forme um grupo de oração com seus amigos, forme um grupo de oração onde um convívio com as pessoas. Trabalhe para Deus e você vai experimentar coisas inéditas na sua vida. Coisa maravilhosa quando trabalhamos para Deus, quando ganhamos vidas para Jesus. E aí nós experimentamos coisas extraordinárias de Deus, coisas maravilhosas de Deus, coisas preciosas de Deus. E é através do trabalho, através do grupo de oração, é através da intimidade com Deus, é através do estudo bíblico, que quando fazemos a obra de Deus, temos experiências com Deus. Por isso hoje, neste primeiro domingo de 2026, pegue um machado. E se cair, e se perder, experimente algo novo de Deus, inédito de Deus, na sua vida, para a glória do Senhor, e você verá os milagres, os inéditos de Deus. Forme grupos de evangelismo, saia de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Quantas casas nós temos aqui no Alto da Serra? Quantas casas já foram visitadas pela igreja? Vamos fazer algo, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Quem faz o inédito é Deus. Quem converte o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Mas se você deseja experimentar os inéditos de Deus na sua vida, algo que Deus nunca fez na sua vida, você pode experimentar trabalhando para o reino de Deus, se colocando à disposição de Deus. Eu tenho certeza, coisas inéditas irão acontecer. Lembra-se dos discípulos, quando Jesus andou de 2 em 2 para pregar o Evangelho, eles experimentaram coisas de Deus, coisas inéditas. Eles até falaram, olha, até os demônios caem, até eles perecem. Trabalhe, evangelize, pregue, Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida. Nós ficamos encantados com aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Daniel, José, tantos outros. É o mesmo Deus a quem você serve, é o mesmo Deus que quer fazer coisas novas na sua vida, coisas inéditas. Não é copiar a experiência do outro, não é copiar a experiência que as pessoas têm, mas há uma experiência nova, há uma busca, há uma sede, há um desejo, há uma manifestação de Deus na nossa vida, revelando o seu cuidado, revelando a sua grandiosidade, revelando o seu poder, mostrando a sua glória. Então, qual é a primeira indicação, qual é a primeira recomendação que Isaías diz ao povo? Mateus, está quietinho hoje. Segunda, qual é a segunda recomendação? Tocou na fera. Terceira recomendação: não vivam no passado. Qual é a terceira recomendação? Não vivam no passado. Verso 18: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Aí o 19: eis que faço uma coisa nova. Quando? Agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Deus
Deus tem coisas novas para você. Não vivam no passado. Quer viver uma coisa nova de Deus? Não viva no passado. Muitas vezes nos acomodamos com as experiências do passado, saudosismos, os prisioneiros, e muitos aqui já experimentamos do poder, da glória de Deus, das suas manifestações. E parece que nós ouvimos testemunhos. Você já ouviu isso? Ao ouvirmos testemunhos, você vai dizer o seguinte, muitas pessoas dizem o seguinte: no ano de 1900 e pouco, eu estava assim, eu presenciei assim, e Deus manifestou o seu poder. Glória a Deus por isso. Mas hoje, 2026, Deus continua fazendo milagres. Deus continua manifestando o seu poder, Deus continua manifestando coisas novas, e muitas pessoas estão presas ainda na experiência do passado, que foram abençoados, glória a Deus por isso, mas nós precisamos desfrutar de coisas novas de Deus. É dar passos, é confiar no seu poder, é confiar no seu agir, é confiar nas suas promessas, é depender plenamente dEle. Muitas vezes nos contentamos, parece que vivemos, que Deus não faz mais coisas novas. Eu já vivi muitos momentos com Deus, mas Deus é uma fonte inesgotável. Ainda existem coisas novas, inéditas de Deus para a sua vida. Creia. Creia. Às vezes, os que nos impedem de viver coisas novas de Deus são os costumes, são as tradições. Eu nunca fui no culto 7 horas da manhã, nunca fui, não tem necessidade de ir, nunca fui, Deus tem abençoado. Quer coisas novas de Deus? Participe. Eu muito tempo não vou no culto, às quartas-feiras, Deus tem abençoado. Participe, Deus tem coisas novas. Eu não sou aluno da escola bíblica dominical, eu não me comprometo, eu não me batizo, eu vou quando quero, eu estudo a lição quando quero. E você está sendo abençoado. Imagine você se coloca, se você pratica isso, mais de Deus, mais intimidade com Deus. Ano passado eu fui à escola bíblica dominical, faltei uns 4 domingos, aí foi tranquilo. Mas assuma um compromisso, não viva no passado. Deus quer mais para você. Deus tem mais para mim e para você. É uma fonte inesgotável. Muitas vezes nós não abrimos mão para o novo Deus. Nós tivemos aqui recentemente a Noite do Baú, né? Aqueles hinos que fizeram a gente se emocionar, né? Aqueles hinos antigos, aquele hino nós cantamos aqui, solta o cabo da nau, o mercado está vazio. São hinos que nos fazem chorar. Deus também quer te fazer chorar hoje com os novos cânticos na sua vida. Cânticos que adorem a Ele. Porque tem cântico que a gente não sabe se é para Deus, se é para namorado, se é para sogra, se é para o cachorro. Eu não sei. Mas quando você abre o seu coração, quando Deus Ele coloca nos nossos lábios o cântico novo, é adoração ao Senhor. Tem hinos novos, lindos, e Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu me lembro que alguns anos atrás eu pastoreei uma igreja interinamente, e ali havia um pé de guerra, e uma pessoa disse o seguinte: aqui não pode bater palma. Eu falei assim: ninguém está mandando ninguém bater palma, isso é algo de Deus. E aí eu fechei os olhos, um cântico lá, um cântico bem animado, aquele, então é só cantar. Aí eu, cantando, então é só cantar, eu estou lá, só eu. Eu disse: Senhor, não sei se é pedrada ou se é minha palma, mas eu vou, é para o Senhor, é para a glória do Senhor. E hoje, às vezes quando a gente chega lá, chega uma pessoa, já estão aplaudindo. O que importa é o seu coração. Cada um tem a forma de adorar. O importante é que o seu coração esteja aberto para o novo de Deus. Mas não vive no passado. Não vive no passado. Deus tem algo novo. Deus tem algo extraordinário. Cânticos antigos que marcaram nossas vidas
nos emocionamos, mas eu não posso fechar com as canções novas que exaltem a Deus. Deus usa cânticos novos, Deus está fazendo coisas novas, Deus nos trouxe até aqui, porque Ele quer realizar coisas inéditas entre nós. Passamos por uma pandemia, você lembra? Talvez muitos não lembram mais, mas passamos por uma pandemia, que momentos difíceis, que expectativas, será que eu sou o próximo? A gente ia acompanhar um sepultamento, assim, será que amanhã sou eu? Era um medo, uma ansiedade. Estamos aqui, passamos por uma tragédia em 2022, estamos aqui. Você quer algo novo de Deus na sua vida, algo inédito de Deus na sua vida, não viva no passado, perdoe, ame, deixa Deus conduzir a sua vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas, inéditas neste lugar, e as pessoas saberão o que Deus vai fazer aqui na Pibas. Irmão Marlon, muitos anos como vice-presidente da igreja, e eu me lembro algo que Marlon marcou minha vida algumas vezes, tem marcado, Marlon, a minha vida. No momento da posse, da segunda vez, você lembra o que você falou comigo? Você lembra? Você pode falar aqui de novo? Vem cá, o que você falou no dia da posse, dessa segunda vez que já estou aqui? Já tem 4 anos já. Quando a gente estava na pandemia, um dia o pastor Nerisvaldo me deu a oportunidade de orar. Foi o primeiro culto depois que terminou a pandemia, e Deus ele me deu a oportunidade de orar, e era um culto de ceia. Foi a primeira ceia. E ali no dia que eu estava orando bem aqui, eu comecei a orar, e o Espírito Santo de Deus, ele me falou de coisas grandes que ele faria nessa igreja. Ele falou de as coisas que ele faria aqui, um dia pessoas viriam de outros lugares, parariam ônibus ali na frente, de outros lugares, para ver as coisas que Deus faria aqui. E quando, na semana que o pastor, ele iria voltar para a igreja, o pastor Sidney falou, traz uma palavra para o pastor, e eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E aí o Senhor falou o seguinte comigo, ele falou, olha, fala para o meu servo, que o motivo pelo qual ele está voltando, é para que eu cumpra o desejo do coração dele de muitos anos. Há muitos anos ele me pede um avivamento bíblico e espiritual. Eu trouxe ele de volta para dar isso a essa igreja. Sozinho não posso fazer, mas eu conto com a igreja nesse ano 2026 para algo inédito de Deus para nossas vidas, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Nós veremos nossos filhos aqui de volta. Eu creio que veremos crianças cheias do Espírito Santo. Eu desafio a igreja a desfrutar das coisas inéditas de Deus. Não quero mais estar aqui eu não quero mais estar aqui nessa igreja ou em ministério nenhum, cumprindo apenas protocolo. Eu quero que Deus faça algo novo
inéditas todos os dias da minha vida. E eu convido você a fazer parte disso, dessas coisas novas, dessas coisas inéditas, algo que nunca aconteceu, que Deus faça acontecer neste lugar, neste tempo, tão somente para a glória de Deus, porque eu quero viver o inédito de Deus. Aleluia. Eu quero viver para a minha vida. Eu quero ver a glória de Deus aqui, porque Deus faz coisas novas.